O nosso repórter Mário Almeida, ele conversou com a psicóloga Aline Rodrigues, ela que preside o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui no município de Itapajé, né, o CMDCA, e falando exatamente acerca da eleição para o Conselho Tutelar aqui do município de Itapajé. Saiu a lista, né, com as candidaturas deferidas. A Aline fala exatamente acerca dessa lista, dessa relação e explica também os próximos passos, as próximas etapas dentro desse processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui em Itapajé. Quem fala ao Jornal Integração é a Aline Rodrigues. Ela é presidente do CMDCA aqui do município de Itapajé. Ela vem trazer novidades acerca do pleito em relação à eleição do Conselho Tutelar aqui no município. Aline, já existe a lista dos pretensos candidatos deferidos? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Clésia e todos os ouvintes do Jornal Integração. Sim, saiu ontem a lista dos candidatos deferidos e indeferidos. E aí é que eu quero citar os candidatos que foram deferidos e os indeferidos para a população ficar ciente de quais foram. Então, primeiramente foram 11 candidatos que as inscrições foram deferidas, isso significa que a inscrição desses candidatos está tudo ok, não faltou nenhuma documentação. Então foram eles: o Francisco da Chagas Uchoa Teixeira, Francisco Herado Estevão Pereira, Antônio Castro de Andrade, Fábio Souza Viana, Nalígia Francisca Bastos Pinto, Gerardo Almeida Rosa, Antônio Dione Souza da Silva, Antônio Cleudes Ferreira do Nascimento, Jericó Costa dos Santos, José Maílson Castro Lopes e Joaquim da Mota Matos. Então esses foram os candidatos que as suas inscrições estão ok, foi deferido. E os indeferidos foram 4 candidatos, que foi José Marcelino Silva, Maria Barbosa Braga, Ana Lúcia Barbosa Feijão e José Kleber Sena Soares. Então o motivo do indeferimento dessas inscrições foi com relação à irregularidade na documentação, certo? Alguns candidatos faltou documentação. Então, esses candidatos, eles terão até o dia 10 para juntar essa documentação da resolução que saiu, que está no site da prefeitura. Ela aponta quais foram os documentos que o candidato deixou de trazer, deixou de apresentar. Então, lá na resolução, na lista, tem especificando o que é. Então, o candidato tem até o dia 10 para juntar essa documentação e trazer para a comissão. Nós vamos ficar aqui na sala dos conselhos, na Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Então, no horário comercial, nós estaremos recebendo essa documentação. Após essa entrega, que será no dia 10, no dia 11, o Conselho se reunirá juntamente com a assessoria jurídica para fazer análise desses recursos. E também quero chamar a atenção para os candidatos que forem deferidos sua inscrição, que o formulário para o recurso se encontra no edital, no anexo 3. Então, ele traz esse formulário juntamente com a documentação que está faltando e apresenta no dia 10 para o Conselho. Então, vai ser feita essa análise e no dia 12 vai ser publicada a lista final. Então, depois no dia 12 será, de fato, que a gente vai saber quem serão os candidatos que estão aptos para fazer a prova, que é o próximo passo do processo. Então, dia 10, o candidato indeferido traz a documentação, dia 11 será feita a análise e dia 12 já sai o resultado definitivo de candidatos deferidos e indeferidos. Então, após isso é que esse candidato, quando sua inscrição for deferida, é que ele vai poder realizar a prova. Aline, a partir da realização da prova, inclusive qual o dia da prova, e após a prova, os candidatos podem ainda ser eliminados ou já podem até mesmo já estarem aptos de fato a concorrer a essa eleição. Pronto, a prova saiu o edital número 2, que vai falar tudo a respeito da prova. Então, a prova será feita no dia 23, aplicada no dia 23 de julho, no Centro Interescolar João Teixeira Saraiva, no Científico, de 8 ao meio-dia. Então, os portões se abrirão 7h30 e a prova, começa às 8h15, a prova. Então, eles vão ter 4 horas para fazer essa prova. A prova ela é composta de 30 questões. No edital número 2 tem dizendo o conteúdo que eles precisam estudar. Então, assim, a prova é sim um quesito que pode eliminar o candidato, certo? É a prova de conhecimento. Então, vai testar o conhecimento desse candidato em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o candidato ele tem que alcançar uma nota mínima de 6. Então, o candidato que não alcançar essa nota mínima,
infelizmente ele será eliminado do processo e ele não vai poder concorrer. Então somente os que passarem, os que alcançarem essa nota mínima 6 é que vão de fato poder concorrer ao pleito. Lembrando que depois os candidatos também podem entrar com recurso com relação ao resultado da prova, que não concordarem. Então no dia 26 será publicado o resultado da prova, certo? E a abertura do prazo de 2 dias para o candidato ele entrar com recurso, caso o candidato que se achou prejudicado em algum dos passos, certo? E no dia 1º/8 será publicado a lista final dos candidatos aptos para concorrer. Então somente no dia 1º de agosto é que a gente vai saber de fato quem serão os candidatos ao Conselho Tutelar de Itapajé. Aline, após essa data que você citou, já em agosto, quais os próximos passos após essa lista dos candidatos mesmo aptos a concorrerem ao pleito após a prova? No dia 8, após a prova, o resultado, no dia 8 será feita uma reunião para firmar compromisso. Então essa reunião a gente vai trabalhar a questão das resoluções que trata sobre as condutas vedadas, para deixar esse candidato mais ciente ainda do que é que pode e o que não pode. E aí depois do dia 8, no dia 15 será feita uma sessão de apresentação dos candidatos habilitados. Então essa sessão será feita na Câmara, no auditório da Câmara Municipal, que vai apresentar o candidato à população. E essa reunião ela é aberta, essa sessão ela é aberta e a gente vai fazer posteriormente o convite à população para se fazer presente, para conhecer, certo, os candidatos. E nessa ocasião eles também vão poder falar um pouco sobre si, e seu compromisso com esse trabalho, com o conselho. E após isso, no dia 17 é que inicia de fato a campanha de propaganda eleitoral. Então somente a partir do dia 17/8 é que eles vão poder começar a fazer essa campanha eleitoral deles. A campanha durará quanto tempo? 45 dias, que é o estabelecido pela Justiça Eleitoral. E durante essa campanha eles terão também que estarem atentos a condutas, até mesmo restrições, como se fosse uma eleição tradicional, cumprindo sempre com uma legislação? Com certeza. A gente tem a resolução que trata sobre as condutas vedadas. Então lá ela fala inclusive quais são as sanções que eles podem sofrer caso desrespeite essas condutas, certo? Então na resolução número 4, se eu não me engano, ela fala sobre isso. Essa sanção, conforme até mesmo a irregularidade, uma eventual irregularidade, pode até mesmo resultar na cassação da candidatura do postulante ao cargo de conselheiro? Sim, são algumas regras que, apesar de não ser uma eleição oficial, é uma eleição para conselheiro tutelar, mas porém ela é muito séria também, que é acompanhada pelo Ministério Público, e tem algumas regras que são muito similares ou iguais às de uma eleição oficial. Então peço que os candidatos estejam atentos para isso, para que não venham sofrer alguma sanção em decorrência de uma não obediência às regras estabelecidas. Aline, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Integração. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Eu que agradeço, Mário, por nos abrir esse espaço para trazer à população, essas informações à população e aos candidatos para ficarem cientes de todo esse processo. Então, eu agradeço por mais uma vez nos ceder esse espaço e tenham todos uma boa tarde. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração.